Que a graça do Senhor Jesus toque o seu coração nesse dia. Que privilégio podermos parar um tempo juntos para meditarmos na sagrada palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor Jesus tem algo tão maravilhoso para falar ao seu coração. Então, abra os seus olhos e os seus ouvidos e deixe o Espírito de Jesus ministrar a você nesse dia. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Coríntios que tudo que foi escrito com a finalidade de nos instruir, nos encorajar, nos exortar na nossa caminhada com Jesus. Nós podemos olhar para o exemplo daquilo que aconteceu e extrairmos lições importantes para vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. E dentre tantos exemplos aqui, quero destacar com você no dia de hoje o exemplo desse profeta chamado Jonas. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É tão interessante pensar que Jonas era um profeta, ele tinha um conhecimento claro de Deus e da ordem de Deus, e ainda assim Jonas decidiu desobedecer ao Senhor. E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Nós podemos ter conhecimento claro de Deus e daquilo que Deus nos diz na sua palavra e ainda assim caminharmos na direção oposta daquilo que Deus tem nos ensinado. A pergunta é: o que respaldava a desobediência de Jonas? Por qual razão Jonas decidiu desobedecer de maneira tão clara uma ordem expressa da parte de Deus para a sua pessoa? E vimos que Jonas não tinha um problema, a desobediência de Jonas não está respaldada em um problema teológico. Ele conhece Deus, ele sabe exatamente o caráter do seu Deus, sabe exatamente aquilo que Deus disse a ele e ainda assim Jonas está decidindo obedecer ao Senhor. Eu poderia dizer também que o que respalda a desobediência de Jonas, o problema de Jonas, não é teológico e também não é relacional. Jonas tem um relacionamento muito claro, muito aberto com Deus. Aliás, eu gosto de pensar que Jonas ouviu Deus de uma maneira que nós, muitas vezes, não ouvimos. Eu não sei você, mas foram poucas as vezes que eu ouvi Deus tão claramente como Jonas ouve nesse texto. Jonas ouve Deus audivelmente. Ele sabe precisamente o que Deus espera dele. Muitas vezes nós acabamos desobedecendo a Deus porque não temos uma compreensão clara, não temos uma compreensão precisa da sua direção, da sua instrução para as nossas vidas. E por não sabermos exatamente o que Deus espera de nós, quando Ele nos fala ao coração, nós acabamos desobedecendo a Ele. É claro que as ordens claras de Deus estão para nós aqui na sua palavra, mas muitas vezes nós esperamos uma direção específica, uma direção clara, e quando essa direção não chega, podemos correr o risco de desobedecer a Deus naquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Mas parece que esse não era o problema de Jonas. Jonas ouvia Deus claramente. Mesmo com o coração inclinado à desobediência, o coração de Jonas não o impediu de ouvir claramente o que Deus desejava e para onde Deus o estava enviando. Às vezes, eu gosto de pensar que mais impressionante do que Jonas ouvir a Deus era Deus ouvir Jonas. Porque não apenas Deus falava claramente e Jonas o ouvia, mas Deus parava para ouvir o profeta Jonas. Deus parou para ouvi-lo. Se você ler o restante do livro de Jonas, você vai perceber que o diálogo entre Jonas e Deus era um diálogo muito aberto, um diálogo muito claro. O que mostra para nós que a desobediência de Jonas não estava respaldada em um problema relacional. Ele não tinha um problema teológico e também não possuía um problema relacional. Talvez nesse dia esse seja o seu problema. Talvez
A razão de você não estar caminhando em direção à vontade de Deus é exatamente essa falta de tempo de comunhão com Deus, de parar para ouvir a Deus, de parar para escutar a sua direção. A tempestade na vida de Jonas não estava do lado de fora apenas, ela também estava do lado de dentro, mas no meio daquele turbilhão de sentimentos e emoções que estavam no seu coração, em função da palavra que Deus havia dirigido a ele, o texto bíblico diz que ainda assim, Jonas ouviu claramente aquilo que Deus estava lhe falando ao coração, ouviu claramente qual era o desejo da parte do Senhor para a vida dele, mas a sua decisão foi a decisão de desobedecer a Deus. Eu pergunto para você nesse dia, você tem parado para buscar o Senhor? Você tem parado para ouvir a sua voz? Meu querido amigo, não existe lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. Como diz aquele hino antigo, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. O nosso lugar é na sua presença. E uma das maneiras tão claras que Deus espera se achegar a nós e que nós nos acheguemos a Ele é através da oração. Eu desafio você nesse dia, pare para ouvir a Deus, pare para buscar a sua presença. Qual tem sido a sua dificuldade? Na sua casa, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu ambiente de trabalho? Uma luta intensa com o pecado? Toda a graça que você precisa para ver essas áreas da sua vida serem transformadas está em uma pessoa, está em Jesus. E nesse momento, Ele está esperando você para um encontro íntimo e pessoal na sua presença através da oração. Então vamos orar. O problema de Jonas não era um problema de relacionamento. O relacionamento entre Jonas e Deus e Jonas era um relacionamento aberto. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, eu quero convidar você a participar comigo em uma das reuniões da Lagoinha Paquetá. Ela está aqui em Belo Horizonte, no Jardim Paquetá, na rua Maria Cândida de Jesus, número 840. As nossas celebrações acontecem todas as quartas, a partir das 20 horas, é o nosso culto da família. Também temos reuniões aos sábados, às 19h30, nosso culto para a juventude, e domingo, nossa grande celebração com toda a igreja, a partir das 18 horas, onde você pode participar também da ceia do Senhor. Será um momento tão maravilhoso para a sua vida e para o seu coração. Então venha estar conosco, Rua Maria Cândida de Jesus, número 840. E deixo também com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550 é o nosso número. Ligue para nós. Também estão aí o nosso telefone celular. Você pode nos ligar. Vai ser uma bênção poder orar, abençoar e interceder pela sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. E se Deus quiser, nos encontramos amanhã para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus aqui no Profetizando Vida. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.